O texto base de hoje é Lucas, capítulo 2, do versículo 39 ao 52, o menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém, em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Então nós vemos aqui sobre o menino Jesus, quando ele fica em Jerusalém, no meio dos doutores. Nós vemos que seus pais, todos os anos, eles iam na festa da Páscoa. Aqui é a antiga aliança, que eles comemoravam a festa da Páscoa, que é quando o povo foi liberto, que era escravo no Egito. Então eles foram libertos. Então Deus fez uma aliança com o povo. Então todo ano eles comemoravam essa liberdade do povo do Egito. Era a Páscoa, eles comemoravam a festa da Páscoa. Então nós vemos aqui no texto que os pais de Jesus, José e Maria, todo ano eles iam na festa da Páscoa. Nós vemos que eles cumpriam, a lei do Senhor, indo, participar da festa da Páscoa. E quando Jesus tinha 12 anos, eles foram na festa da Páscoa. Só que quando eles estavam voltando embora, eles não perceberam e Jesus ficou para trás. Depois que eles caminharam um dia, eles perceberam que Jesus não estava com eles. Eles procuraram entre os parentes e eles não estavam. Aí então eles tiveram que voltar até Jerusalém e ficaram 3 dias procurando por Jesus, e eles encontraram Jesus no templo, no meio dos doutores, perguntando e interrogando, e as pessoas ficavam maravilhadas com a inteligência daquele menino de 12 anos, porque ele interrogava e perguntava, e pela sabedoria deles, de Jesus, de 12 anos, ele já era tão sábio, que os doutores da lei ali ficaram maravilhados com a inteligência daquele menino de 12 anos. Aqui no início do texto, a lição para as nossas vidas que nós já aprendemos é a obediência de José e Maria. Eles iam todo ano na festa da Páscoa. Em obediência a Deus, eles cumpriam aquela festa, que foi o próprio Deus que fez aliança com o povo. Então, todo ano, nós vemos no início do texto, E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor. Então, eles cumpriam, eles eram pessoas tementes a Deus, eles cumpriam tudo segundo a lei do Senhor. Então, a lição para as nossas vidas é que nós devemos buscar cumprir o que está na palavra de Deus, viver em obediência a Deus e conhecer as Escrituras e buscar a praticar tudo que nós aprendemos nas Escrituras. Que esse casal, José e Maria, o que eles deixam de lição para nós é a obediência deles a Deus, porque eles cumpriam tudo o que estava na palavra de Deus, tudo que era da lei do Senhor, eles cumpriam. Então, vendo o casal José e Maria,
encontraram Jesus e estava no templo. Daí eles falam para ele, né? Por que ele não avisou e ficou para trás? Eles estavam ansiosos procurando a resposta de Jesus. Para eles falam que ele estava na casa do Pai, estava cuidando dos negócios da casa do Pai. E no texto nós vemos que eles não entenderam o que Jesus falou. Jesus estava na casa do Pai, que é Deus, o Pai celestial. E por isso eles não entenderam. Então Jesus, como ele é o Filho de Deus, ele já estava lá cuidando dos negócios do Pai. E ele ficou no templo, onde é a casa do Pai, porque o templo é a casa de Deus, né? Onde a gente se reúne para adorar a Deus. Então ele estava na casa do Pai. Então nós vemos, continuando o texto, nós vemos que eles se maravilharam, né? Com a resposta do menino. E continuando o texto, nós vemos aqui no versículo 49. E ele lhe disse, por que me procuráveis? Não sabias que convém tratar dos negócios do meu pai? E nós vemos aqui, eles não compreenderam. Eles não compreenderam o que ele disse. E continuando no texto, então eles voltaram para Nazaré. E a Maria, ela guardava todas essas coisas no coração. E no finalzinho do texto nós vemos que no versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça para com Deus e os homens. Crescia, né? Jesus, ele sempre foi obediente, ele crescia em sabedoria e graça. Nós vimos no início do texto que também diz que a graça de Deus estava sobre ele, porque ele é o Filho de Deus, ele era uma criança especial, cresceu especial. E a maior dádiva é esse casal poder acompanhar o crescimento de Jesus, uma criança, né, que o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus cresceu com eles cuidar. Então a Maria guardava tudo isso no coração. Ela não dividia com as pessoas, ela guardava no coração tudo que ela ia aprendendo, ela guardava no coração, tudo que ela sabia sobre Jesus, ela ia guardando no coração dela. Mas a grande lição que nós aprendemos com esse texto é a obediência desse casal. Cuidado que eles tinham com Jesus. E quando Jesus fica para trás, eles ficam ansiosos procurando Jesus, não sabendo onde que Jesus estava. E Jesus disse que ele estava na casa do Pai. É aonde que nós devemos... Então Jesus, ele está na casa do Pai, nós também devemos estar na casa do Pai. Nós devemos ir até a casa do Pai, adorar a Deus e conhecer, cuidar dos negócios de Deus, que nós somos escolhidos de Deus, então nós temos que cuidar das coisas de Deus, servir a Deus. E aonde mais nós podemos servir a Deus senão na casa do Pai, no templo, na igreja, onde a gente se reúne como os irmãos, para estar como uma grande família, um servindo ao outro e buscar viver em obediência. Então a lição que nós aprendemos com esse texto, que Jesus nos ensina aonde que nós devemos estar, na casa do Pai. Então essa lição que nós aprendemos de Jesus quando ele era um menino de 12 anos, que nós devemos estar na casa do Pai, cuidando dos negócios do Pai. É aonde que nós devemos adorar a Deus, buscar conhecer melhor a Deus e buscar saber como servir a Ele, lá que tem a mensagem da palavra de Deus, aonde nós buscamos a praticar durante a semana, que nós aprendemos no dia do culto, aquilo que é ensinado sobre a palavra de Deus. A gente tem que buscar escutar a palavra de Deus e pôr em prática tudo que nós aprendemos da palavra de Deus. Mas a grande lição sobre esse texto para as nossas vidas é a obediência. A obediência muda tudo. Quando um filho ele é obediente ao pai, ele é abençoado. E conosco não é diferente. Quando nós somos obedientes ao nosso Pai Celestial, nós somos abençoados. Então a obediência muda a nossa vida, muda a trajetória da nossa vida quando nós somos obedientes a Deus. Porque Deus vai mostrar o caminho certo, um caminho melhor para prosseguirmos. Nós devemos ser assim como José e Maria, obedientes a Deus, e buscar colocar em prática tudo que nós aprendemos na palavra do Senhor. E a lição que nós aprendemos com Jesus, que a graça de Deus estava com ele, e ele, apenas um menino de 12 anos, ele já sabia o melhor lugar para estar, que era na casa do Pai. Por que procurava ele em outro lugar se ele estava na casa do Pai? Então nós devemos estar sempre na casa do Pai, ir à casa do Pai, fazer da nossa casa a casa do Pai, um lugar de oração, ter tempo de intimidade com Deus, que para buscarmos a Deus e orarmos não é somente na igreja, no templo. Na nossa casa nós temos que buscar a Deus durante a semana, ter o nosso tempo de intimidade com Deus.
E a nossa oração tem que virar hábito em nossas vidas. Nós temos que tirar um tempo do dia para conversarmos com o Senhor. Todos os dias buscar a praticar, a orar e ler a palavra de Deus para nós termos o conhecimento sobre a palavra de Deus. Nós vemos aqui Jesus, um menino de 12 anos, a sabedoria que ele tinha com 12 anos. Nós devemos aprender com Jesus, porque Jesus ele tem autoridade, ele tem a sabedoria, ele é verdade. E quando nós estudamos os evangelhos, nós aprendemos com Jesus a sabedoria dele, a autoridade dele, nós aprendemos para nós pormos em prática nas nossas vidas. Então é muito importante a gente ler as escrituras, para a gente conhecer, para que ninguém venha enganar. Se alguém vir falar alguma coisa que seja heresia, se nós conhecemos a palavra de Deus, ninguém vai nos enganar, ninguém vai nos afastar da presença de Deus, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Então nós temos que ler as escrituras, mas gastar tempo de estar na presença de Deus, buscando a face de Deus, conversando com o nosso Pai Celestial. Porque é na casa do Pai onde nós cuidamos do negócio do nosso Pai, é onde nós temos intimidade com Ele, onde nós gastamos tempo para saber o que Ele quer para as nossas vidas, qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Então, nós precisamos colocar em prática, não adianta só ler as escrituras se não colocarmos em prática, nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe seu coração, ilumine os seus caminhos, que você possa crescer assim como Jesus espiritualmente, que você possa ser uma pessoa transformada pelo amor e a graça de Jesus sobre a sua vida, que você possa encontrar o seu propósito, o seu verdadeiro caminho, aquele que o Senhor Jesus traçou para a sua vida, que você possa ser imensamente feliz e realizado como pessoa, que você possa ser transformada por esse amor maravilhoso do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.